E aí? Bom, galera, continuando a nossa saga sobre o Redux, o que a gente vai ver no vídeo de hoje é referente ao setup do Redux para a gente trabalhar nele com o React, tudo bem? A gente vai pegar o core que a gente fez ali, brincando com aquela ideia de adicionar tweets, e vamos trazer isso para o React. Porém, a gente ainda não vai ver como que a gente conecta isso com os componentes do React. A gente vai ver como a gente configura o Redux para trabalhar no React e também a gente vai ver uma extensãozinha chamada DevTools, que ela deixa muito mais nítido para a gente como enxergar os dados, o que está acontecendo, sem a gente precisar ficar colocando console log em tudo. Então a gente vai pegar aquela base do Redux, vamos trazer ela para o React e aí nos próximos vídeos a gente vai ver como que a gente já com o Redux instalado, com ele bem configurado, como que a gente faz para enviar actions e ler o estado com ele. Tudo bem? Então nos próximos vídeos a gente vai ver como a gente vai fazer isso com classes, como a gente vai fazer isso com os hooks e também aí a gente vai ter uma parte falando sobre o RTK, o Redux Toolkit, que é a maneira mais atual de se trabalhar com Redux, inclusive a recomendada pela documentação. Então, antes de iniciar o vídeo, você já sabe o que vai fazer, você vai mandar um action type like aqui, se inscrever no canal e deixar um comentário aí do que achou do vídeo pra mim, beleza? Valeu pessoal, bora pro vídeo. Continuando a nossa saga sobre o Redux, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele core do Redux que a gente fez no vídeo passado, e essa parte aqui que a gente tem as Action Creators, tem o Reducer, tem a configuração dele, e a gente vai passar isso pro React, que no caso aqui a gente vai continuar com o mesmo exemplo, com o nosso exemplozinho ali do Twitter, onde eu posso digitar uma mensagem, no caso, tweetar ela ali. Mas a gente vai fazer a configuração, a gente vai trazer o Redux para dentro do React. A gente ainda não vai mexer com a questão de disparar uma ação e ler do nosso estado. Então, esse setup que a gente vai fazer hoje, ele vai servir tanto para o React com classes, quanto para o React com hooks, já que o RTK ele tem umas particularidades ali que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que são um pouquinho diferentes. Então, a gente vai fazer o setup para poder trabalhar com as classes e com os hooks. Então, bora lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer, já que eu quero trabalhar com o Redux, é fazer a instalação dele. Então, eu vou fazer o yarn add, e aí eu vou instalar o Redux. E além do Redux, eu vou instalar também, eu acho que o terminal deve estar aqui na frente, né? Deixa eu trocar de lado. Além do Redux, eu vou instalar o cara chamado React Redux. Por quê? Porque o Redux por si só ali é a biblioteca. A gente precisa de alguém que vai juntar essa biblioteca com o React. E esse carinha é o React Redux. Então, enquanto ele instala aqui, vamos pensar no que a gente tinha. A gente tinha aqui, olha só, a gente tinha uma configuração da Store, a gente tinha um Reducer e a gente tinha as Actions. Então, vamos montar a estrutura de pastas para a gente trabalhar com o Redux. A estrutura pessoalmente que eu acho a melhor é a seguinte. Você vem aqui em Source, cria uma pastinha chamada de Store. Dentro dessa Store, a gente cria o index.js, que é onde a gente vai ter a configuração da nossa Store. E aqui a gente pode seguir o exemplo que a gente fez na aula passada. Olha só, create Store. Então, eu vou importar. Aqui eu não vai adiantar eu copiar essa linha, né? Porque eu tenho que fazer a importação direto do Redux. Então vamos lá. Import create store. Cadê? From Redux. Com store igual create store do Redux. E aí aqui a gente precisa passar a nossa combinação ali dos reducers, certo? Então, eu vou salvar aqui. Vou fazer um export default da nossa store. Lembrando que ela ainda não está funcionando, porque eu não passei nenhum reducer para ela. E eu preciso combinar esses reducers. Eu não gosto de fazer isso direto na nossa pastinha da store. Por quê? Na store, vamos deixar apenas no index.js, apenas o que é referente à store. Então, dentro dela, eu vou lá e eu crio o reducers, uma pastinha de reducers. Aí eu vou criar um index.js dela também. E o que meu index.js ele faz? Ele vai importar os reducers que eu vou ter, no caso poderiam ser vários ali, fazer a combinação deles e exportar essa combinação. Então, basicamente, ele vai fazer o nosso root reducer. Então, vamos lá. Import combine reducers do Redux, const root reducer.
é igual combine reducers. E aí aqui dentro eu tenho que passar a minha lista de reducers para ele. No caso, eu ainda não criei os reducers. Então, vamos criar ele. Aqui, dentro de reducers ainda, eu vou criar o arquivo do meu reducer. No caso, eu estou trabalhando com o Twitter, e aí eu teria que pensar um nome para esse nosso arquivo de reducer. Poderia ser Tweet Reducer ou Timeline Reducer, né? Já que os nossos tweets eles aparecem ali na nossa timeline. Então, por isso eu vou usar esse nome, achei legal. Timeline Reducer.js. Então vou vir aqui, da mesma maneira que a gente fez aqui. Como que é o nosso reducer? Ele tem essa estrutura e utiliza esse estado inicial. Então, olha só, eu vou vir aqui, copiar, jogar para cá, vou trocar o nome, né, para Timeline Reducer e eu vou fazer a exportação dele. Export the full Timeline Reducer. E aí ele está reclamando comigo porque o nosso delete tweet ele está entendendo que é uma constante, mas ele não está declarado aqui. E também o nosso tweetar ele não está declarado aqui. Mas não tem problema, já vamos resolver isso. Terminamos qual parte? A gente fez o setup, olha, criamos a store, criamos o nosso root reducer e também criamos ali o nosso reducer. Terminamos a parte do reducer. O que ficou faltando? A parte das actions e dos action types. E eu particularmente, né, eu gosto de separar isso. Então, dentro da store, que é onde a gente salva tudo que a gente vai trabalhar com Redux, eu vou criar a minha pastinha de actions. E aí ali dentro eu gosto de ter o action types.js, onde eu coloco todas as minhas constantes. No caso, qual que é o nosso action type aqui? Tweetar e deletar. Tweetar e deletar. E aí eu tenho que fazer o export deles para eu conseguir enxergar isso de outro local, de outro arquivo. Pronto, nosso action types pronto. O que faltou agora? Faltou a nossa action ali de tweetar, né? A gente vai... Como a gente tem vários... Aqui nesse caso não. Mas geralmente a gente tem várias ações que o nosso sistema pode ter, do mesmo jeito que os reducers. É comum a gente separar isso em vários arquivos de actions. No caso, uma action do usuário para logar, uma action do... um arquivo, né, de user que vai ter as actions de logar, tweetar e tudo mais. Então, como a questão de tweetar, né, de escrever um tweet, ele é algo específico que um usuário pode fazer, então eu gostaria de separar isso em um user.js. Então, a ação que o meu usuário pode ter no meu sistema. E ali eu vou trazer aquela ação que a gente denominou. Olha só, a action de criar um novo tweet ou de tweetar. Vou lá, vou colocar essa minha action aqui, olha só. Vou exportar ela. E aí aqui ele está reclamando que ele não encontrou a constante de tweetar. Então eu vou vir, import, tweetar. Ele não encontrou aqui o arquivo. Mas não tem problema, export tweetar from action types. Eu vou salvar, ele vai funcionar. Aqui ele só está dando erro porque ele preferia, né, como eu só tenho um export, que esse export fosse um default, mas por enquanto não tem problema. Vou voltar aqui no meu Timeline Reducer. E agora a gente já tem esses action types criados. Então o que eu vou fazer? Import tweetar e delete tweet. Pronto. Vou voltar uma pasta. Ele está dentro de actions e é no arquivo action types. Vou salvar. Vamos ver. Ele parou de reclamar aqui. Vamos ver só o que ele está reclamando aqui. The full parent should last. Tá, não tem problema por enquanto. Nosso reducer agora, que a gente já criou o nosso reducer ali. Então vamos importar ele para fazer o root reducer. Import timeline reducer. Vou botar ele aqui dentro. Vou salvar. E agora eu vou exportar o meu root reducer. Esse meu root reducer, a combinação deles, é o que eu tenho que colocar aqui na minha store. Então, import root reducer e eu passo ele para dentro da minha store.
Beleza, perfeito. Aqui tá tudo funcionando. A gente basicamente pegou aquilo que a gente já tinha feito com o JavaScript puro, que era do Redux, e jogamos para dentro agora do React. Então a gente separou em pastinhas bonitinhas, olha, dentro da minha pasta Store eu tenho tudo que é referente ao Redux. No index.js dela eu tenho a configuração do Redux. Dentro de reducers, ali eu tenho o arquivo que é o principal, que combina todos os reducers, que é o index.js. E aí eu tenho um arquivo para cada reducer, que no caso eu chamei de timeline. E eu tenho também a minha pastinha de actions, onde eu tenho action types, que eu salvo todos os action types ali, todas as minhas constantes. E eu tenho a de usuário, que vai ter a ação ali de tweetar. Show de bola, então, salvamos. E aí vem a primeira coisa que a gente tem que fazer para o React conversar com o Redux, que é vir aqui na nossa pastinha source, no app.js, e aí a gente pode fazer essa configuração tanto no app.js quanto no index.js. Eu, particularmente, prefiro fazer no index.js, tudo bem? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em volta de tudo isso aqui, que é a nossa aplicação em si, um provedor do estado do Redux. Ou seja, a gente vai colocar um provider para toda a minha aplicação poder enxergar essa store que eu estou criando. E como a gente pensa, olha só, se o Redux, importo as coisas do Redux para criar o Redux, para criar a store, para combinar os reducers, quando eu quero fazer algo que eu vou juntar o React e o Redux, da onde que eu importo essa informação? Eu importo justamente ela do React Redux, que é a nossa biblioteca que faz a ponte entre esses dois. E aí do React Redux eu preciso de um carinha chamado provider, porque é ele que vai distribuir, que vai espalhar para toda a minha aplicação, dizendo que eu tenho uma história ali que pode ser consultada ou pode ser alterada da onde a gente quiser. E aí eu venho em volta do meu app aqui, coloco esse provider, olha só, coloquei ele em volta de todo o meu app. E aí para passar a store para dentro desse provider é muito simples. Primeiro eu importo a store, voltar store dentro do, aqui ele não achou o meu arquivo, mas eu vou importar ela da onde eu criei, no caso de dentro de store. E aqui o meu provider, eu falo que a store que ele vai disponibilizar é justamente a store que eu importei. Se eu salvar isso aqui, fail, reduce timeline, the full parameter should be the last. Vamos ver o que ele está reclamando aqui comigo no reducer. Reducer? Action não, no reducer. Tá, aqui no caso ele está falando para mim que o parâmetro padrão, né, ele deveria ser o último ali, mas eu não consigo fazer isso, já que aqui para mim a ordem ela importa, né? No caso, não tem como inverter, o estado é minha action. Então, por enquanto, só para a gente poder continuar com o Redux, eu vou desabilitar essa regrinha aqui. Show de bola, vamos voltar aqui para o nosso React e ele está funcionando perfeitamente. E aí como que a gente pode verificar se de fato a nossa store for criada, se de fato ali eu tenho aquele estado padrão, se tudo está funcionando perfeitamente, além de imaginar que eu tenho ali na minha cara um erro enorme aparecendo no console, ou se o nosso server aqui do React ele vai acabar crashando. É bem simples na verdade, e é o que eu recomendo para todo mundo, porque é muito melhor do que ficar usando console log. Você vai vir aqui, vai digitar Redux Toolkit, não sei se você conhece essa ferramenta aqui, mas chama Google, é maravilhoso, você digita, você acha tudo que você quer. E aí você vem aqui, ó, você vai abrir o primeiro link, e no caso, o segundo link, que é um para o GitHub. Aqui, vocês vão ver que tem uma extensãozinha chamada Redux DevTools, vocês adicionam ela ao seu Google, e aí aqui no GitHub, ele vai mostrar para vocês como essa funçãozinha funciona, né, como que esse DevTools funciona, e também como configurar ele. Cadê? For Chrome. Ó, ele já até te joga aqui pro negócio. Mas não era essa documentação que eu queria achar, ou pelo menos ela mudou. Não é essa. Eu errei no link do Google. Cadê? Redux DevTools Extension. Aqui, essa daqui de baixo. Então, você vai ver aqui nessa documentação, você vai procurar lá pelo 1.3, cadê?
Redux DevTools Extension. É a maneira mais fácil de você fazer essa configuração. Porque o que você tem que fazer? Você tem que dizer para o seu navegador que ele vai conseguir enxergar ali todo o seu código, tudo que trabalha com Redux no seu código. Então a gente tem que instalar esse carinha aqui. Então vamos vir aqui. Vou só copiar e colar o comando dele aqui que ele me deu. Shift Insert. Aí. E aí a gente vai estar instalando o Redux DevTools Extension aqui. E aí como que a gente faz para verificar aquela ferramentazinha ali? A gente vai aqui onde a gente criou a Store, olha, Store, index.js, onde a gente faz a configuração dela, onde a gente cria ela. E a gente vai chamar um carinha, igual a documentação diz, chamada Compose with DevTools. Então você vem aqui, copia esse códigozinho, Compose with DevTools, de dentro de Redux DevTools Extension. E aí, você do lado do root reducer, você dá uma vírgula, escreve Compose with DevTools e manda executar, porque ele é uma funçãozinha. E fazendo esse setup simples dele, olha só que legal o que acontece. Encontrou algum problema? Vamos rodar o server de novo, acho que pode ter sido isso. Foi isso. Então, você vai lá no seu site, muito bonitinho, clica em inspecionar. Aqui na setinha do lado, você vai ver que existe um carinha chamado Redux aqui. Você clica nele e ele vai abrir essa tela aqui para vocês. Eu vou jogar ela aqui do ladinho, porque pelo menos a minha câmera não vai ficar em cima para vocês verem. Olha só. Se eu vier aqui em State, Chart, ele vai mostrar para mim o meu estado inicial, meu undefined. No caso aqui, ele não criou nada ainda. E aqui a gente consegue verificar as actions que a gente vai ter quando a gente disparar as actions, o estado que ele vai ter. No caso, a gente consegue ver a árvore do estado que ele vai ter, a gente consegue ver a diferença entre os estados que a gente vai ter também. Então, com essa ferramentazinha aqui, a gente consegue verificar tudo que está acontecendo no Redux. E só para a gente fazer um teste, vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou vir aqui no meu app.js. Pode ser no meu app.js? Acho que pode sim. Eu vou tentar fazer um dispatch aqui, improvisado, com hook. Redux? Redux ou React Redux? Eu não lembro direito. É do Redux. Então... vamos lá. Vou importar o dispatch. Dispatch. E aí, eu vou disparar a minha action de act create new tweet. Então vamos lá. Import act creator new tweet. Eu vou passar ela action creator new tweet. Aí eu tenho que passar um name, @wolf e uma mensagem. First. Salvar, is imported as dispatch and found Redux. É do React Redux. Tô ficando louco. Do React Redux. Importei do lugar errado. Vamos ver lá no navegador. Olha só, cadê? Deixa eu abrir outra janelinha aqui. Porque ele não atualizou. Talvez se eu abrir ele de novo. Olha só, vou dar um reload aqui. Vou ver, acho que dá pra ver aqui do ladinho. Vou dar um reload. E aqui a gente tem as ações que o Redux executou. Olha só, ele executou a ação de init, de iniciar o nosso sistema. E aí depois ele fez a ação que a gente disparou ali, que é a ação de tweetar. Então ele conseguiu disparar essa ação de tweetar, olha só, com name e com message. E aí, o nosso state, né, como que ele ficou definido, dentro do nosso estado ali a gente tem o reducer, timeline reducer, a gente tem a nossa lista de tweets, e ali a gente tem 2 tweets com first. Por que que ele enviou a action 2 vezes, sendo que eu coloquei apenas uma? Provavelmente porque ele renderizou o componente novamente, e aí como a gente estava com o dispatch direto aqui dentro dele, ele fez o dispatch novamente, por isso ele acabou criando 2 twitters. Mas isso foi por conta do React e não por conta do Redux em si.
Então, pessoal, a gente conseguiu já fazer a configuração do Redux no React e dessa maneira a gente já está pronto para trabalhar com ele ali, tanto com classes quanto com hooks, como você viu no exemplo que eu mostrei ali, para mostrar a ferramenta do DevTools funcionando. Basicamente o que a gente fez foi pegar aquilo que a gente já tinha feito com o Redux e só trazer para o React. Agora, a partir daqui, a gente vai ver como que a gente faz a distribuição do estado, né? A gente consome o estado do Redux e como a gente faz o envio da Actions ali. E eu acho que vocês já pegaram um spoiler de como a gente faz isso com o Redux. Com os hooks, que é bem simples, na verdade. Então, nos próximos capítulos dessa nossa novela sobre o Redux, a gente vai ver como trabalhar agora com classes, com hooks e com RTK. Tudo bem? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o joinha aí embaixo, deixe no comentário se você gostou ou não. E valeu!